Boa noite, gente. Que bom nós teremos esta oportunidade de encontrar aqui para rezar um pouco e acolher a bênção de Deus. Nós vamos fazer uma breve meditação da palavra, depois a bênção das bandeiras, e assim nós vamos encerrar este momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, mediador do amor de Cristo. Para bem meditarmos a palavra, vamos pedir ao Senhor perdão de nossas faltas, para que com o nosso coração limpo possamos acolher a mensagem do Reino. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentar um pouquinho. Como eu disse no início da nossa oração, que felicidade ter esta oportunidade de nos encontrar aqui nesta tarde para este momento de oração. Eu quero até parabenizar a Secretaria de Cultura por essa iniciativa. A Folia de Reis, é verdade que ela é uma cultura, lembra os costumes, nossos, mas é, antes de tudo, um ato de fé. Um ato de fé.
um ato de piedade, um ato de adoração a Deus. E aí que é o interessante a gente ficar bem atento para não perder essa dimensão mística, essa dimensão espiritual que é a apresentação de vocês. Vocês já imaginaram? Vocês andam por aí pelas comunidades, pelas roças, entram nas casas mais simples, não é verdade? Encontra a família esperando, com todo aquele cuidado, com todo aquele carinho, para dar um beijo na bandeira de reis. Todo aquele ritual que o pessoal tem, principalmente o pessoal mais simples lá da roça, tem essa sensibilidade de perceber Deus na presença da folia de reis. E aí, meus queridos irmãos, é que é um interessante que vocês se esforcem sempre para não perder essa dimensão espiritual, religiosa da folia de reis. Não é apenas uma apresentação folclórica, cultural. É de fato um ato de piedade. E aí a gente olhando aqui no texto do Evangelho, que eu sei que vocês que cantam as profecias devem saber mais do que o padre de cor este Evangelho, da visitação dos magos à gruta de Belém. E aí vocês sabem de toda a história, né? Foi no tempo do rei Herodes. E eles chegam e eles vão perguntar logo para Herodes, né? Onde está o menino o menino rei que acabara de nascer? Perguntaram isso logo na cidade de Herodes. Aí Herodes também se interessa em conhecer o menino, mas nós bem sabemos, a intenção de Herodes era outra. A intenção de Herodes era matar o menino. Aí os magos vão para adorar. Quando eles vão levando ouro, incenso e mirra. O significado disso é muito interessante. Veja a profundidade espiritual disso. Os magos levaram, os reis levaram ouro, reconhecendo que Jesus é rei. Ouro para o rei. Incenso só se queima para a divindade. Então, para o divino, incenso para aquele rei, que não é um rei qualquer, é um rei diferente. Ele é divino, é santo. Depois, leva também a mirra. Este rei é santo, e este rei vai dar a vida. Ou seja, a mirra é aquele perfume que se coloca no corpo de alguém, daquele que morre. Então, para dizer que este rei ele vai morrer para dar a vida à humanidade. Então, quando a folia de reis chega numa casa, ela vai levando uma boa nova, uma notícia de fé, anuncia o nascimento de Jesus. E aí, quando a folia de reis chega na casa, ela está levando aquela mensagem de que todas as nações devem adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus. Agora, e o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é colocar Deus no centro da nossa. Não fazer nada sem Deus. Nada sem Deus. E aí aquela sabedoria que vem do céu, que o que aconteceu com os magos? Depois que eles adoraram Jesus na manjedoura, eles voltaram. Herodes havia pedido para que eles voltassem até ele e avisassem, não foi isso? Mas o que eles fizeram? Eles foram avisados pelo anjo e eles voltaram por outro caminho.
Enganaram Herodes. Tudo isso para salvar o menino. Toda pessoa que adora a Deus deve voltar por outro caminho. Toda pessoa que adora a Deus deve evitar o pecado, deve evitar o caminho do mal. E aí isso vale também para nós, para vocês milhões, né? Aquela busca de perfeição, buscar sempre fazer a vontade de Deus, viver a fé, rezar, né? Participar também da vida de fé da igreja. A Eucaristia é o Natal e o Calvário acontecendo. O menino que adoramos, que os magos adoraram ali na gruta de Belém, esse menino agora não é mais um menino, não tem mais a imagem de um menino, mas já era um Deus, é claro, aquele menino era Deus. Esse menino se faz presente no Santíssimo Sacramento para ser adorado. E não é simbolicamente, não, é real, é real. Por isso é muito interessante entender que a folia que vocês, ao cantar, devem tocar no coração das pessoas e incentivar, motivar as pessoas a adorarem a Deus. A adorarem a Deus. Então, eu sei que vocês têm essa consciência, mas permita-me, como padre, pedir isso de vocês. Ao cantar a folia de Reis, não deixe perder essa dimensão espiritual que é a folia de Reis. Não deixe perder. É claro que às vezes o pessoal faz algumas diversõezinhas, né? Ou seja, às vezes toma um aperitivozinho, né? Bem tranquilo, para esquentar o frio. Mas só que não pode ser muito, não, né? Porque senão, além de anunciar a notícia do nascimento de Jesus, anuncia de maneira errada, né? A voz de vocês tem que falar de Deus, né? Então, é interessante isso, né? Então, eu já fui folião também, viu? Eu lembro das paneladas, das galinhadas que a gente encontrava, chegava nas casas, tinha aquele jantar, né? Aquele arroz bonito ali, né? Talvez aquele vinho. Eu lembro. Eu sou desvirtuado, mas eu já cantei folia. Então, mas uma das coisas que a gente exigia, aí a folia, ela é uma mensagem do Evangelho. Ela é uma mensagem de Deus. E aí vocês, é tão bonito, toda aquela profecia que se canta, vai narrando a história, não é isso? Do nascimento de Jesus. Não é uma história qualquer. E aí uma coisa, vocês percebem muito bem, não tem muita novidade. É sempre uma, como se diz, uma toada só, na verdade. Cada folia tem a sua, não é verdade? Não é isso? Isso vai noite, dia, noite, dia. Depois, quando passa a folia, você fica até escutando, né? Você dorme, acorda com alguém gritando, deve ir gritando aqui. Pois é. E por que o povo gosta tanto? E por que o povo vai atrás? E por que o povo gosta de acolher e de receber bem? Sendo que vocês estão cantando uma música, uma toada que não muda, vai? É sempre aquela. Porque é uma mensagem de Deus. Dá para perceber a profundidade disso, né? Então vamos pensar sobre isso, né? E cantar e entoar, tendo a certeza que vocês estão anunciando o nascimento de um Deus que está presente no meio de nós. E que as pessoas até incentivaram a família, né? A ter um presépio em casa, a vir à igreja para visitar um presépio, para rezar, viver a fé. Isso é um bem que você está fazendo para toda a geração. Parabéns para vocês. Pode até aplaudir vocês, tá?
Eu vou encerrar agora esse momento dando a bênção das bandeiras, não é isso? Então pode, quem estiver com as bandeiras, são quantas folias que estão aqui? São 4 folias. 4? Fique as 4 em frente assim. Deus, Pai de infinita bondade, cuja palavra santifica e fortalece todas as coisas, abençoai estas bandeiras, que sejam elas sinais da tua graça, que em cada casa, em cada lar, onde entrarem forem levadas e veneradas, a paz do Senhor possa reinar. Tudo isso nós nos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Clóvis por essa iniciativa, o Clóvis faça esforço, quem sabe que esse ano, pode de fato acontecer. E quase que seria interessante na abertura do tempo do Natal. Se me permita, eu não posso dar uma orientação. Se puderem pegar essa orientação aí, peguem leve. Mas é muito interessante a missa do nascimento de Jesus, né? Participar da celebração da missa do Natal, né? A missa do dia 24, que teve na missa, que eu já fiz isso em outras cidades, eu fiz isso em Buenópolis, em Santo Hipólito, quando eu trabalhei. Acontecia a missa do Natal, a missa do dia 24. Sempre a gente celebrou a missa mais cedo, porque dificilmente se celebra mais à meia-noite, né? Mas a gente celebra mais cedo, às 19, às 20 horas. E aí depois a folia se apresentava, o padre abençoava as bandeiras na noite de Natal. Aí eles cantam no presépio que tiver na igreja, e aí eles saem. Aí fica bem importante isso, a abertura da cantada da folia, né? E depois, então, voltando no dia 6, no caso, como nós estamos fazendo hoje, não no dia 6, no dia 5, né? Aí fazem esse encontro. Olha, vocês vão ver como que vai ficar. E aí, porque vocês vão para as casas das pessoas, vocês já vão levando essa bênção da igreja, e como mensageiros dessa boa notícia. Dizer, vocês já adoraram Cristo, e agora vocês vão mostrar para as pessoas com alegria que Ele realmente nasceu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a vocês. Como o Padre falou, o ato da folia, acima de tudo, é um ato de evangelização. Cada folia tem uma característica diferente. Tem folias aqui, como por exemplo, as 5 gerações. Primeiro o avô, depois o avô, o pai e hoje a bisneta que segue. Tem algumas que tem, por exemplo, o rei, né? Então, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, principalmente a comunidade que eu estou frisando, e o prefeito também gostaria de falar uma mensagem para vocês.
Daqui a gente vai descer lá para Lagoa, a comunidade da Lagoa, no município de Congonhas, e as duas vão para a comunidade da Tapera, Santo Antônio do Norte, também fazer o desfile lá. A gente vai sair da igreja e descer pelas ruas da cidade. Não há o prefeito municipal. Boa noite a todos. Este, gente, é um momento muito feliz para nós de estar recebendo vocês aqui, os Curimões, recebendo a bênção do Padre Nivaldo. E como o Clóvis disse aqui, isso vem de gerações para gerações, e a gente fica tão feliz de ver aqui essa turma nova aqui, participando da folia. Eu tenho certeza que eles estão aqui para dar continuidade a essa folia, para dar continuidade à divulgação do nascimento do Senhor. E isso é muito importante, a gente dar essa continuidade, porque isso aqui não é apenas uma cultura, é também uma forma de divulgar o nosso Senhor, divulgar o nosso Deus. Então, eu fico feliz de estar aqui nesse momento, agradecer a todos vocês por estarem aqui e pedir a Deus para que ilumine a cabeça de cada um, que toque no coração de cada um, e que a gente dê continuidade, que os que virão deem continuidade a um momento tão bonito como este de hoje, e que deem continuidade às folias que estão aqui. Então, parabenizo a todos e agradeço a todos por estarem aqui. Muito obrigado a todos. Peço Santana para que ilumine a todos. Obrigado, gente.